Olá, amigos, bem-vindos de volta. Hoje é sexta-feira. Sobrevivemos a semana e um drone entrou na Estônia, Letônia e Lituânia. Nós três somos países da OTAN. Um caça da OTAN decolou imediatamente e houve uma mensagem oficial de ameaça. Um alerta crítico, se assim podemos chamar, foi emitido para todos os estonianos e depois para os condados do leste da Estônia, avisando as pessoas de que havia uma ameaça de drone. Mas não era um drone russo. Então, de quem era o drone? Era um drone ucraniano. Lembra como os ucranianos atacaram esses dois grandes portos russos de exportação de petróleo no Mar Báltico, Ust-Luga e Primorsk? Bem, essa é a linha azul que os drones seguiram, mas alguns dos drones realmente se perderam e alguns deles foram afetados pela interferência de guerra eletrônica russa. Então, um drone se perdeu na Letônia, um se perdeu na Lituânia e um na Estônia. O drone que voou para a Estônia, na verdade, atingiu a chaminé de uma usina de energia estoniana. O nome da usina é Overa. Fica bem aqui, um pouco a sudoeste de Narva. É tipo 2 quilômetros da fronteira. Então teria sido impossível abater esse drone, já que ele ficou no espaço aéreo da Estônia por alguns segundos. E ele realmente atingiu a chaminé. Olha só, olha o dano, aquele pequeno buraco na chaminé. Que diabos! Esse é o primeiro dano à infraestrutura que tivemos nessa guerra de 4 anos. Sim, era um drone ucraniano. Foi um acidente. Ele se perdeu no caminho ou a interferência eletrônica russa o desviou. Então ele acabou indo em direção à Estônia. Caças da OTAN na Estônia decolaram imediatamente e o ministro da Defesa e o primeiro-ministro souberam na hora o que estava acontecendo. E houve uma decisão de não fazer nada. Porque o drone estava tão próximo das áreas urbanas que abatê-lo significaria o risco de disparar contra a Rússia em tempos de paz e atingir a população urbana, algo que nós, como país da OTAN e da União Europeia, não fazemos. Isso é algo que os russos fazem. Então, foi decidido apenas deixar o drone seguir seu caminho. Os russos agora estão promovendo a narrativa de que esses drones que atacaram os portos russos do Mar Báltico seguiram o caminho da Letônia, Lituânia e Estônia, o espaço aéreo desses países. E essa é a narrativa deles para envolver a OTAN nisso. É a mesma narrativa de que não estamos lutando contra a Ucrânia, estamos lutando contra toda a OTAN. Mas como o drone teria entrado na Lituânia, Letônia e Estônia, os russos nunca citam a Polônia, embora ele devesse ter passado por lá. Evitam mencioná-la porque o exército polonês é grande e forte. Sabe, isso é engraçado nas narrativas deles, nas narrativas de propaganda que são tão furadas, não se sustentam, não têm fundamento algum. Eles afirmam que voou sobre a Letônia, Lituânia e Estônia sem entrar na Polônia. Como isso é possível? Não é. É apenas uma alegação de propaganda russa. Aliás, a Ucrânia atacou novamente a região de São Petersburgo e também as áreas dos portos de Ust-Luga e Primorsk. Eles fizeram isso ontem, mas não apenas os portos, também uma das maiores refinarias de petróleo da Rússia, Kirish, que fica bem ao lado de São Petersburgo, e eles atingiram essa refinaria. Além disso, essa refinaria processa 20 milhões de barris de petróleo por ano, é uma refinaria gigantesca, um verdadeiro monstro. Por que os ucranianos fazem isso? Aqui está o motivo. Pelo menos 40% da capacidade de exportação de petróleo da Rússia foi interrompida, segundo cálculos. Interrompida porque a Ucrânia atacou os portos no Mar Báltico. Por quê? Porque a guerra iraniana fez os preços do petróleo subirem até 40%. Então, os ucranianos apenas equilibram o dinheiro que os russos ganham com o aumento de 40% no preço do petróleo. Acho que temos que destruir 40% da capacidade de exportação russa. É matemática simples, são sanções ucranianas e isso é bom. As empresas da NASA MapFireMap detectaram vários incêndios na refinaria de petróleo de Kirish, localizada a sudeste de São Petersburgo, é aqui que fica. Você pode ver no mapa. E essas outras 3 fotos e locais são onde a Ucrânia atacou ontem e há 5 dias. Ou seja, eles continuam atacando essa área. É muito doloroso para os russos, pois agora é época de ganhar dinheiro com petróleo. O petróleo está caro, mas você não pode exportá-lo porque a Ucrânia atacou seus portos e sua refinaria de petróleo. Funcionários do governo local escreveram isso.
Mais de 20 vantes foram destruídos sobre a região de Leningrado. O ataque está sendo repelido no distrito de Krychi. Houve danos em uma zona industrial. Segundo informações preliminares, não há vítimas. Sim, eles repeliram o ataque. Exceto que a refinaria de petróleo de Krychi está em chamas, detectado pelo mapa da NASA, que usa imagens de satélite. Ou seja, destruíram os drones ucranianos e a refinaria de petróleo juntos. Esse é o modo russo de eliminar drones, usando sua própria infraestrutura. Aqui está um pequeno vídeo resumo para você sobre Ust-Luga, que fica a 2.730 quilômetros da fronteira com a Estônia. O que é isso? Uns 15 minutos de carro? Parece que foi isso que os ucranianos atacaram e incendiou. Bonito e impressionante. Aliás, se você está se perguntando, ainda queima desde o primeiro ataque, já são 4 ou 5 dias de fogo. Eles ainda não conseguiram apagar os incêndios e na Rússia, os silos de petróleo e combustível continuam em chamas. Normalmente eles não apagam porque não conseguem. Esse tipo de coisa queima demais e é preciso usar produtos químicos, como certas espumas para apagar. Normalmente é impossível, então deixam queimar até acabar, parando quando não há mais petróleo nos silos. Aliás, esse incêndio pode ser visto da Estônia, isso é Narva, a cidade mais oriental da Estônia, e o pessoal de Narva nas Panielkas. Esses prédios de apartamentos tiram fotos e postam online, isso pode ser visto da Estônia. O belo trabalho que os drones ucranianos fizeram em Ust-Luga, olha só, é isso que eles conseguem ver. É maravilhoso ver que as pessoas em Narva falam russo, a maioria lá são cidadãos de língua russa, e se eles quiserem fazer parte da Rússia, quero dizer, agora eles têm uma comparação muito direta. Você quer se juntar à Rússia, mas ela está em chamas. Acho que você não quer isso. O que foi destruído em Ust-Luga? 3 petroleiros, 5 tanques de armazenamento de combustível, 3 cais e a unidade de processamento da Novatek foram danificados. Como se isso não fosse suficiente, ontem, dia 26 de março, os ucranianos enviaram mais uma leva de drones para Ust-Luga novamente. Os incêndios anteriores nem tinham sido apagados e a Ucrânia já enviou outra leva de drones. Eles estão fazendo o trabalho de Deus. E aqui estão os petroleiros agora circulando em torno de Ust-Luga, que fica bem aqui, muito perto da fronteira com a Estônia. Esses são todos os petroleiros que agora não podem atracar ou aportar, ou como você chama, quando um petroleiro entra no porto para carregar petróleo. Eles não podem fazer isso, precisam esperar aqui, então há muitos deles. Vamos considerar outro porto, Primorsk, mais ao norte, perto de São Petersburgo. E eu vou trazer para vocês um propagandista russo falando sobre o ataque ucraniano a Primorsk. Após os ataques de drones kamikaze da Ucrânia ao porto de Primorsk, de onde eram feitas nossas exportações de petróleo, as operações foram interrompidas. Isso é um grande golpe para a economia e o orçamento do país. Esses são os tipos de resultados que estamos vendo no 5º ano da chamada Operação Militar Especial, vindo direto da fonte, Maxim Kalashnikov, meus amigos. Aliás, com o que os ucranianos atacaram o porto de Primorsk? E não só o porto, também o quebra-gelo, né? O grande navio quebra-gelo que está lá. Bem, um avião esportivo ucraniano convertido em bombardeiro autônomo voou quase 1.000 quilômetros e atingiu um quebra-gelo armado com mísseis avaliado em 222 milhões de dólares em um estaleiro no Oblast de Leningrado. Esse é o navio chamado Purga. E a Ucrânia usou esse tipo de avião esportivo civil no qual instalaram uma unidade de controle remoto. E eles os usam como bombardeiros, às vezes como aviões kamikaze, mas às vezes como bombardeiros. Ou seja, eles voam até lá, largam a carga e voltam para a Ucrânia, o que é insano, 1.000 quilômetros dentro do território inimigo e depois voltam. Por que eu afirmo que ele voltou? Bem, porque há um vídeo desse avião voando sem sua carga, ou seja, ele largou sua carga. Virou e o operador começou a pilotá-lo de volta 1.000 quilômetros para dentro da Ucrânia. Olha só, essa é a bomba bem aqui, foi lançada e o avião voltou. Isso é insano. Eles podem usá-lo de novo. Nem precisaram destruí-lo, ele nem foi abatido. É um avião enorme e lento. Eles poderiam simplesmente bombardear um quebra-gelo russo com isso e voltar para o país deles. Isso é pura comédia, meus amigos. Aliás, quando mencionei que Ust-Luga foi vista da Estônia, bem, o que os finlandeses viram? Os finlandeses também querem alguns fogos de artifício. Eles viram Primorsk pegando fogo, viram o outro porto pegando fogo, um vídeo feito de um helicóptero ou avião finlandês.
E essa fumaça, esses churrascos saindo do porto russo de Primorsk. Então todos nós, Finlândia e Estônia, estamos vendo nossos próprios portos russos pegando fogo, o que é muito bom. Falando sobre o petróleo russo sendo destruído ou queimado, os ucranianos atingiram um petroleiro russo a apenas 24 quilômetros de Istambul, no Mar Negro. Foi realmente muito perto de Istambul. Você pensaria que estaria seguro estando tão perto de Istambul, mas não, os drones ucranianos vão te alcançar. Drones ucranianos atingiram o petroleiro da frota Sombra russa à altura, a apenas 24 quilômetros de Istambul, perto do Estreito de Bósforo, no Mar Negro. 140 mil toneladas de petróleo a bordo, 1 milhão de barris sala de máquinas inundada. Uau, meus amigos, mas isso não foi tudo. Acabamos o petróleo, agora seguimos para a fábrica química, outro alvo. Os ucranianos atingiram uma fábrica química em Cherepoviec, a 950 quilômetros da Ucrânia. Também tem um vídeo aqui. Eles são o maior produtor de fertilizantes fosfatados, ácido fosfórico e ácido sulfúrico no continente europeu, com 7,5 milhões de toneladas por ano. É uma fábrica química enorme e a Ucrânia acabou de atacá-la. Deixe-me mostrar para você onde fica Cherepoviec, a cidade onde essa fábrica está localizada. Novamente, ao norte de Moscou e a leste de São Petersburgo, os ucranianos sobrevoam Moscou sem dificuldades. Os drones simplesmente vão, ninguém os derruba e eles encontram um belo depósito de petróleo ou uma fábrica química para atacar. E aqui está Cherepoviec. Agora, amigos, vamos olhar rapidamente a linha de frente. Na verdade, o insight econômico ou comercial de eliminar um ocupante russo. Quanto isso custa para os ucranianos? Porque essa matemática, na verdade, já foi feita de forma muito estatística, muito precisa. Robert Majaropovdy diz a The Economist que suas forças estão superando os reforços do Kremlin e pioneirando tecnologia de drones que faz a OTAN correr atrás. As forças de sistemas não tripulados da Ucrânia matam agora 400 ocupantes russos para cada defensor ucraniano perdido. O custo para eliminar um soldado russo é de 878. E isso inclui não apenas o drone, porque o 400 a 500, isso inclui também os radares, todo o resto utilizado. Os rádios usados para transmitir, os tablets que os soldados usam para mostrar as coordenadas, tudo isso. Esse é o custo para eliminar um ocupante. É extremamente barato. É quase de graça em termos militares, porque se um soldado russo é morto em ação, o governo russo tem que pagar dezenas de milhares para a família. Esse é o acordo. Eles evitam isso alegando que o soldado desapareceu em ação. Assim, não podem declarar que ele morreu em combate e não precisam pagar. Então, eles basicamente enganam as famílias dos soldados mortos. Mas se a Ucrânia desmilitariza um soldado russo com $800 e a Rússia tem que pagar dezenas de milhares para a família, quero dizer, você pode fazer as contas aqui. É muito doloroso para a Rússia. Agora quero agradecer aos membros mensais do Buy Me a Coffee. Não faço isso há 2 semanas, mas agora temos 3 novos membros. Demorou, mas chegamos até aqui. Se você quiser que seu nome seja completamente detonado, inscreva-se no Buy Me a Coffee e isso apoia o canal. Temos Len S., que decidiu se tornar um grande membro mensal. Muito obrigado. Depois temos R. Condael. Me desculpe por isso, mas Honda acho que é um nome feminino, certo? Obrigado, senhora. Muito obrigado. E finalmente, Troy Macô. Agradeço a você, meu amigo. Se você gosta do canal, já sabe o que fazer. Voltando à guerra na Ucrânia, o exército russo fez de novo. Eles mais uma vez atingiram uma barragem civil que está inundando as casas de civis ucranianos. Isso não tem propósito militar, é um crime de guerra. O exército russo bombardeou uma barragem no rio Siversky Donetsk, perto de Rikhorodok. Era parte da estrutura hidráulica que alimentava o canal Sversky Donetsk-Donbas. Agora Kramatorsk, Sloviansk e Truskivka vão enfrentar sérios problemas de falta de água. A destruição da barragem não teve nenhum propósito militar. Foi mais um ato de terror contra civis na região de Donetsk. É assim que isso se parece. E eles lançaram 2 bombas de avião com kits de orientação sobre ela. A barragem não foi totalmente destruída, mas foi danificada. Na verdade, foram 3 bombas. Ela foi tão danificada que a água começou a vazar. E o reservatório vai secar, o que significa que haverá escassez de água para todos que dependiam dele, o que inclui muitas famílias. Meus amigos, eu tenho um docinho para vocês.
Vamos voltar 250 anos, quando a Marinha Russa realmente tinha força, quando eles realmente tinham poder e orgulho no exército. Vou ler para vocês uma breve lição de história. O Império Russo conquistou uma vitória decisiva sobre o Império Otomano na Batalha de Chesme, de 5 a 7 de julho de 1770. Liderada pelo avançado Alexei Arov, a frota russa destruiu quase toda a frota otomana em Chesme, ou Baía de Kesme, no Mar Egeu, usando navios incendiários, garantindo a supremacia naval na região, durante a Guerra Russo-Turca de 1768 a 1774. Mas agora, vamos viajar 250 anos para o futuro, até 5 dias atrás. E aqui está o Sluga, bem aqui. E esta é a pintura de Ivazovsky sobre a Batalha de Chesme, onde os russos venceram. E esta é a frota turca pegando fogo, 250 anos no futuro. Agora é a frota russa que está pegando fogo. Eu gostaria que tivéssemos outro Ivazovsky fazendo uma pintura registrando esse momento na história, porque está realmente magnífico. Tão magnífico quanto a frota turca pegando fogo. A comparação é muito parecida. Uma pintura imortalizou a Marinha Russa. Agora a pintura vai tirar a imortalização da Marinha Russa porque eles acabaram de perder o status de uma marinha que pode fazer qualquer coisa. Como está a economia russa? Quando os petroleiros e navios-tanque estão sendo atingidos por drones e indo para o fundo do mar, bem, a economia russa também está afundando. E aqui está Putin realmente se dirigindo aos oficiais do seu governo para fazerem algo a respeito. Vou ler para você e é quase engraçado o quão fútil isso é. Putin dizendo para os caras dele que precisamos fazer alguma coisa. Tem algo errado com a economia. Ninguém fala, comenta ou menciona a guerra. Senhor Putin, estamos em guerra. A economia não pode prosperar. Mas Putin fica tipo, precisamos fazer alguma coisa. Tem algo errado aqui. Iniciarei com as estatísticas iniciais do ano. Ao que eu gostaria de chamar a atenção. Em primeiro lugar, a baixa dinâmica negativa nos principais indicadores macroeconômicos. Gosto de como ele usa palavras grandes, mas no fundo diz que a economia russa está em queda. Precisamos agir. Eu não sei porque eu imitei o Schwarzenegger aqui. Economia russa em queda. Na verdade, isso não é nada inesperado para nós, mas as estatísticas confirmam isso. Sim, confirmam. Em janeiro deste ano, o produto interno bruto da Rússia foi 2,1% menor do que há um ano. Ou seja, o PIB da economia russa foi pelo ralo, meu amigo. Foi para o esgoto. A produção industrial caiu 0,8%. É necessário voltar a um caminho de crescimento econômico sustentável, claro, com uma desaceleração da inflação. Putin, que começou essa guerra e que é o único responsável por expandir a OTAN e afundar a economia russa, está dizendo que precisamos voltar ao caminho do crescimento econômico sustentável. Você está ouvindo a si mesmo? Ei, eu concordo com ele. Ele está certo. Eles precisam voltar atrás, mas é ele quem deve ser culpado por tudo isso. Vou falar sobre isso em breve. E manter a estabilidade no mercado de trabalho. De novo, foi ele quem assinou o documento dizendo que eles podem realmente mobilizar caras das fábricas, o que tira trabalhadores do mercado de trabalho. Então ele foi quem sancionou esses problemas, agora ele está falando contra eles, que situação estranha. Quanto ao orçamento federal, também é necessário tomar decisões equilibradas em relação às receitas cíclicas para manter a ordem. Uau, que palavras! Repito, para garantir o equilíbrio de longo prazo dos principais documentos financeiros do país. Diga a eles, Putin, diga a eles, resolva o problema. Ele diz, vocês precisam resolver o problema. Eu começo outra guerra e mobilizo nossos trabalhadores, mas a inflação é com vocês. Desculpa, estou me divertindo muito, vou parar. Eu tinha muito sobre Estados Unidos e Irã, mas como o vídeo ficou longo e me diverti com Ucrânia e Rússia, vou parar aqui. No próximo vídeo eu falo sobre Estados Unidos e Irã. Toda segunda, quarta e sexta-feira vou te manter atualizado sobre a guerra Rússia-Ucrânia e a guerra Estados Unidos-Irã. Tudo isso é uma grande guerra da China, Rússia, Irã, Coreia do Norte contra o bom Ocidente. Se você curte meu trabalho, inscreva-se, torne-se membro e apoie com um café. Até o próximo vídeo, Slava Ukraini e tchau.